Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do sexto ano e hoje nós vamos falar sobre as fontes de energias alternativas. Na última aula a gente falou sobre o petróleo, né? A gente viu a importância do petróleo no cenário mundial e hoje a gente fala sobre essas fontes de energias alternativas, né? A gente viu a diferença entre as fontes renováveis e as fontes não renováveis e a gente viu que nós, né, dependemos muito dessas fontes de energias não renováveis, né? Porém, um grande problema é que essas fontes de energias não renováveis, elas podem acabar, né? À medida que nós vamos utilizando, elas podem acabar e elas demoram milhares de anos para ser obtidas, né? Para ter. Então, uma das alternativas é utilizar fontes de energia, né, que sejam renováveis, né, que elas não se esgotem. E aí, um dos grandes exemplos é a energia eólica, que é gerada a partir do vento, a energia solar, a energia de origem orgânica, que ela é obtida a partir de bagaço de cana, por exemplo, de milho. E essas fontes de energia, elas podem reduzir os problemas ambientais. Por quê? Porque elas não causam tantos impactos ambientais como o uso das fontes de energia não renováveis, que é o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, principalmente, certo? Então, essas fontes de energia alternativa, elas vêm como uma solução, né, para os países, né, utilizarem como um novo instrumento para gerar energia. Por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem uma grande latitude, tem uma grande extensão e uma grande variação latitudinal. Então, isso faz com que a gente tenha, por exemplo, muita radiação solar, né, muito vento. Então, nós podemos cada vez mais investir, né, e diversificar nossas matrizes energéticas utilizando essas fontes de energias alternativas. E aí, aqui no Brasil, né, apesar, né, dessa riqueza toda que a gente tem, essa possibilidade toda, esse potencial todo, ainda estamos caminhando, né, engateando nessa utilização de fontes de energia alternativas. Tem crescido muito, principalmente os investimentos em energia eólica e energia solar, né? Tem aí dados, tem se dado incentivos, né, para que as pessoas busquem as micros e grandes empresas utilizem essa energia, né, mas ainda é muito pequeno, muito insignificativo diante do nosso grande potencial. Então, gente, as fontes de energias alternativas, eu trouxe algumas para a gente falar a respeito delas, certo? E elas são importantes porque elas causam um baixo impacto ambiental, né? E elas têm essa possibilidade de se renovar. E a primeira que a gente vai falar, que está aí, é essa energia solar, né? A energia solar que ela é obtida a partir do sol, né? Ela é limpa, renovável, abundante e com um bom custo-benefício, né? Por quê? Porque o sol é que vai gerar essa energia, né? Pode ser gerada por meio de células fotovoltaicas ou por meio de usinas em área de muita insolação, aqui, ó, células fotovoltaicas, e demanda o uso de tecnologia para viabilizar o seu uso. Então, essa energia solar, basicamente, ela é obtida a partir dessas placas, né? Que elas vão refletir a energia, né? Vão absorver a energia, na verdade, e aí vão transformar essa energia em energia elétrica, certo? A ideia aqui não é que vocês entendam profundamente o funcionamento, é que vocês saibam, né, o que existem essas fontes de energia e que como elas são obtidas, né? Energia solar que vem a partir do sol. Uma outra fonte de energia é a energia eólica, que ela é obtida por meio do vento, né? Ela é abundante, limpa e renovável e com um bom custo-benefício, né? É gerada por meio de aerogeradores que convertem a energia cinética em energia elétrica
E a instalação dos aerogeradores prejudica as aves em sua rota de migração. Vejam só, eu disse a vocês, né, no slide anterior, que as fontes de energias alternativas, elas possuem baixo impacto, certo? Por quê? Porque em alguns casos elas podem causar algum impacto ambiental como esse, né, de prejudicar a rota de migração das aves, que essa energia, né, que esses aerogeradores, eles têm essa consequência, né? Então, a gente olhando assim, mas diante comparado com outras fontes, as fontes de energia não renovável, o impacto é pouco, mas porém prejudica aí as aves, né? Principalmente os passarinhos. Eles alteram a rota por conta desse movimento que elas fazem, por conta desse movimento dos aerogeradores, certo? Mas nada mais é do que essa energia, esses ventiladores, entre aspas, né? Digamos assim, que são chamados de aerogeradores, eles transformam, né, a energia aí gerada, que é a energia cinética, em energia elétrica. Outra fonte de energia que nós utilizamos, certo? É a energia dos oceanos, que ela é obtida a partir da força gerada pelos deslocamentos das massas de água. Ela é obtida basicamente por conta da força da onda, do movimento da onda, certo? Nos mares. E aí ela é limpa, abundante e é renovável. Ela pode ser gerada por meio da energia das ondas, das marés e das correntes marítimas e demanda aperfeiçoamento tecnológico para viabilizar o seu uso. Essa energia vinda dos oceanos, ela não é uma energia barata, certo? Veja, o custo para se implantar é muito alto, certo? E aí, esses braços, né, eles ficam se movimentando, né? E aí, esse movimento que eles fazem, eles transformam a energia mecânica em energia elétrica, certo? É a vantagem dessa energia, porque ela é bem limpa, né? Porém, ela tem um alto custo para implantação, né? Então, devido a esse custo, se opta por outras fontes de energias alternativas mais barata. Outra fonte de energia é a fonte de energia geotérmica, que ela é obtida por meio do calor que tem no interior do planeta Terra. Né? Lembra aí que a gente estudou lá no início do ano, né, que a Terra ela tem as camadas internas e dentro dessas camadas internas, né, dentro da Terra, na verdade, a gente tem o calor. A Terra ela é bastante quente. À medida que a gente vai adentrando no interior da Terra, a gente vai vendo que as temperaturas elas vão cada vez mais aumentando, certo? E aí esse calor, né, esse calor, esse vapor, né, por conta desse calor, ele também consegue gerar energia, certo? Não agride o solo e possui um baixo custo de manutenção, é gerada em usinas instaladas em zonas com atividades vulcânicas. Veja, essa energia geotérmica, ela é utilizada, certo? Em locais onde tem atividade vulcânica, que não é o caso aqui do Brasil, certo? Em outros locais do mundo que possui, que tem esses vulcões ativos, é que há essa possibilidade de se utilizar essa energia geotérmica, né? Aqui basicamente é o vapor, né, que vai mover uma turbinazinha e a partir dessa turbina gera energia, certo? Claro que tem aí que esse vapor, aí tem a água que tem que escoar para algum lugar, certo? Mas é um sistema mais complexo, mas em síntese ela funciona assim, certo? Se vocês tiverem mais curiosidade por cada uma dessas energias que eu estou falando, vocês vão e pesquisem, certo? Pesquisa cada uma delas, desenha o funcionamento, certo? Para vocês se aprofundarem mesmo. Mas como eu disse, a ideia é que vocês aqui conheçam, né, essas fontes de energia. Outra fonte de energia é a energia vinda dos biocombustíveis. Os biocombustíveis, né, eles são obtidos por meio da biomassa, né? Eles são poucos poluentes e são renováveis. Eles podem ser gerados por meio de processos como a combustão direta, a fermentação e a gasificação, e provocam, por outro lado, né, aí
esses biocombustíveis, né? Eles são principalmente utilizados a partir do bagaço de cana ou do milho, né? É o que a gente chama, um dos exemplos de biocombustível é o etanol, né? Que é o álcool comum que se utiliza para abastecer os carros, certo? E aí, esses biocombustíveis, eles têm o fato, né, de se produzir, eles provocam o aumento do desmatamento e impactos nos recursos hídricos. Por quê? Porque eles são obtidos a partir do bagaço de cana. Então, uma das formas de utilizar, de fazer os biocombustíveis, certo? E aí, aí tem que retirar a vegetação para plantar o bagaço, para plantar a cana, né? Enfim, mas é uma fonte de energia alternativa, né? Porque ela também, né, à medida que vai se plantando, se planta, então por isso ela é renovável e é alternativa se comparadas, né, com, por exemplo, a gasolina, ela vai poluir bem menos, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre as fontes de energia e alternativas e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!